Meu nome é Carlos Stange, eu trabalho na área de ensino de ciências e ensino de ciências biológicas. A intenção do curso é nós discutirmos propostas de indicadores para a avaliação das propostas de atividades práticas que vêm nos livros didáticos e nas páginas da internet. Para que nós possamos fazer essa discussão de uma maneira mais ampla, nós vamos passar por algumas questões que são essenciais antes de entrar na atividade prática propriamente dita. Essas questões referem-se a alguns pontos importantes na área do conhecimento, porque nós, professores de ciências, biologia, química, física, matemática, enfim, ciências exatas e naturais, precisamos ponderar essas questões do conhecimento. Algumas questões do diagrama V epistemológico de Goen, que é o autor da onde surgem essas noções, essas propostas. O método de algumas perguntas, conexão em pesquisa, organização e estrutura, enfim, compreensão conceitual. Noções de aula, aula prática, como nós trabalhamos o aspecto aula e as questões de aula prática em si. O diagrama de atividades demonstrativa e ou interativas ADI, do professor Sandro Santos, que inclusive é professor desta universidade, a sua defesa de tese é a partir dessa estrutura que se tem a ideia de desenvolver indicadores de avaliação sobre atividades práticas. Os próprios indicadores em si e uma análise de pré e pós-teste, que são maneiras às quais nós podemos dialogar com um aluno à medida da compreensão da sua evolução, da sua assimilação no conhecimento discutido. Depois, uma instrumentalização para a organização conceitual, aqui com 9 estruturas de instrumentos. Então, passo a passo, dividido em 6 unidades, nós vamos ver ponto por ponto essas questões que são essenciais para entendermos, afinal, qual é a proposta de uma instrumentalização para nós entendermos indicadores sobre avaliação de atividades práticas no ensino de ciências. Dessas questões importantes para que nós compreendamos melhor a condição do conhecimento no ensino de ciências, ciências exatas, naturais, ciências, enfim, compreensão de que há uma substituição do mundo controlado divinamente pelo mundo secular, ou seja, a compreensão sócio-histórica do conhecimento, da acumulação do conhecimento, da construção do conhecimento, e não mais um conhecimento doutrinário fechado como era então controlado por questões de doutrinas de ordem religiosa, inclusive Idade Média, e enfim, um pouco antes disso. Próprio homem, quem sabe e tem consciência de saber o que sabe, ou seja, nós só conseguimos entender, compreender, formular, discutir conceitos quando nós temos consciência do que conhecemos. Caso não tenhamos essa consciência, é difícil estabelecermos significados, sentidos, enfim, para que possamos discutir melhor o aprofundamento das ideias do conhecimento. Portanto, o homem conhece e é consciente ao mesmo tempo em que conhece. Isso é essencial que nós saibamos. Os nossos alunos têm que ter essa noção da consciência do que estão conhecendo. Conceitos são coletivos, pensamentos são individuais, a linguagem é social, a responsabilidade sobre essas ações de linguagem e da condição da discussão dos conhecimentos, que são coletivos e sociais, é individual. Todo conhecimento é falível e corrigível, ou seja, o conhecimento não é findo, não é terminado. A partir da estrutura da condição do mundo secular, da construção sócio-histórica do conhecimento, a sua evolução é pautada à medida de novas contribuições, novas construções, descobertas, enfim, coisas que vão, fatos, conceitos que vão acrescentando o que é o conhecimento científico. Conhecimento científico é criado, nós entendemos a natureza a partir de alguns referenciais. Esses referenciais nos permitem, então, compreender melhor ainda. À medida em que avançamos essa condição do conhecimento, adquirimos consciência sobre o que conhecemos, e então vamos criando, construindo a ideia do chamado conhecimento científico. Honestidade intelectual é um ponto essencial e precisamos entendê-la sobre 2 viés. Um deles, essencial, é o do próprio indivíduo, que assuma, enfim, e em si, os erros que comete ou as falhas conceituais de sua interpretação e que, a partir disso, consiga, com base teórica e com base de estudos de construção de conhecimento, corrigir seus posicionamentos. Outra situação da honestidade intelectual refere-se à citação, à referência a todos os demais autores que utilizamos em nossas pesquisas, aulas, enfim, em nossas discussões. Essas condições são essenciais, porque, voltando à ideia principal, o conhecimento é secular, a ideia é sócio-histórica construída ao longo da humanidade. Crescimento do conhecimento se dá no mundo das ideias, até porque as teorias são nossas invenções, nossas ideias, e não se impõem a nós. Nós escrevemos, racionalmente as inventamos.
Não existe observação neutra. Toda vez que nós paramos para observar alguma situação, e isso é importante principalmente nas atividades práticas, nós observamos a partir de determinado referencial. Esse referencial já me dá uma condição não neutra. Este referencial me leva ao objetivo da observação, portanto ela não tem neutralidade alguma, ela tem sim uma efetividade. Todo conhecimento é resposta a uma pergunta. A geração de um conhecimento dá-se a partir disto. Qual pergunta eu faço para entender o conhecimento a tal ponto de respondê-la, a tal ponto de construir novas ideias, novos conceitos, novos conhecimentos? Valorização do erro como oportunidade de aquisição de conhecimentos. É a única maneira, inclusive, que nós conseguimos eliminar o erro, que conseguimos ser severos com o erro. O erro deve ser compreendido enquanto não pertinente ao objetivo do que foi questionado ou trabalhado, e a partir disso deve ser corrigido, novamente debatido, novamente ponderado, buscando novas construções de conhecimento a tal ponto em que elimine esse erro. O que o homem faz em uma técnica científica, o próximo item, não existe na natureza em si. As pesquisas, elas são aproximações da realidade, racionalmente ordenadas, aproximando a realidade. A confiabilidade da pesquisa está justamente em mostrar quão próximo, quão fundamentos tem, quão metodologia exerce, desenvolve, demonstrando essa noção da aproximação às questões técnicas e científicas que não são essencialmente as reais, naturais, mas a aproximação sobre elas. Os conceitos são tão importantes para o processo científico, ou seja, a nossa construção teórica, a nossa condição teórica de interpretação é tão essencial quanto são aqui o crescimento do apoio empírico. Aquela pergunta inicial que faz com que nós comecemos a realizar alguma pesquisa. Aquela indagação inicial que faz com que nós tenhamos interesse em buscar certas respostas. A partir dali nós começamos uma razão empírica, lógico, já baseada em alguma fundamentação teórica, para que a gente possa então desenvolver uma nova construção, uma nova pesquisa. Propósito dos conceitos não é ser verdadeiro ou falso. Não é uma condição binária, é uma condição de pertinência. Ele é pertinente e é aplicável. Portanto, voltando à questão da eliminação do erro, comecemos a enxergar a perspectiva não do erro, mas da não pertinência ao objetivo. Como nós podemos aproximar os nossos alunos de novo a essas noções centrais dos objetivos que são prospectados, projetados para as aulas? Mudanças conceituais são criticamente refletidas pela comunidade intelectual, essencialmente graduais, históricas, racionalmente implementadas, ou seja, a partir das teorias que criamos, racionalmente implementadas, desenvolvidas, são graduais e históricas. O mundo não é mais controlado divinamente, o mundo é controlado por sua razão socio-histórica. Pluralidade de ações metodológicas, isso é essencial. Precisamos sim ter a liberdade, lógico, a partir de linhas metodológicas, em incorporar em nossas falas, pesquisas, escritos científicos, a maneira a qual as teorias nos fundamentam. Porém, não uma teoria só, mas sim todo o arcabouço de teorias que podem nos dar uma fundamentação melhor estruturada, ou seja, uma visão integradora sobre o processo metodológico. Se tenho a liberdade da escolha, é lógico que eu sou mais feliz, mais tolerante e trabalho de uma maneira mais livre, né? Não é o conhecimento, mas sim o conhecimento deste conhecimento que gera um comprometimento. Até que nós tenhamos consciência do conhecimento, nós não somos necessariamente comprometidos a ele. A partir do momento em que temos essa consciência, assumimos um compromisso em desenvolver esse conhecimento. Não há como se isentar de emoções ao fazer explicações, ao escrever textos, ao realizar pesquisas, ao dar aulas. E o acaso e a aleatoriedade, que são processos mais de ordem dos seres vivos do mundo biológico, são tão constituintes aqui do que se chama fenômenos naturais, do que na natureza acontece, quanto as leis físicas e matemáticas, que são aquelas que estabelecem regularidades, ou seja, os fenômenos acontecem sempre desta mesma forma, é regular que aconteça assim. Todavia, a integração no ser vivo, que é explicada por todas as ciências, depende muito do processo do acaso e do aleatório. Então, nós não sabemos exatamente qual é o resultado, e nem temos condições disso, qual é o resultado final de uma evolução. Isso ocorre
ao acaso, isso ocorre de forma aleatória, embora as recombinações gênicas, os processos fenótipos, os processos de interação de proteínas possam vir a ser, sim, explicados por leis químicas, biofísicas, matemáticas, enfim, essa integração de conhecimentos. Visto essa noção inicial dessas questões que são importantes para a compreensão do conhecimento, vamos dar mais um passo que é a interpretação e a visualização sobre o que é esse diagrama V epistemológico de Going, né? É epistemológico porque busca o conhecimento, busca a estrutura do conhecimento. A partir desta busca é que se refere a essa noção chamada epistemológica. O que Going propõe? Ele propõe um método de algumas perguntas, que se usarmos bem essas perguntas, interpretarmos bem, adquirirmos consciência sobre elas, sobre o que cada uma significa, nós podemos estruturar qualquer aula e podemos estruturar qualquer trabalho de ordem científica. Quais são essas perguntas? Primeiro ponto, qual é a questão foco? Qual é a questão principal? Qual é a pergunta que eu levo para o meu aluno numa aula, lembrando um dos pontos fundamentais do conhecimento, que não existe conhecimento senão a partir de uma pergunta. Para que eu entenda essa pergunta, quais são todos os conceitos que eu preciso como fundamentos teóricos para discutir o tema? Quais são as metodologias, métodos que eu uso dentro dessa razão? Quais são as respostas de conhecimento e de valor? De conhecimento é a resposta a essa questão foco. De valor, o que esse aprendiz, esse aluno, percebe como valor para a sua interpretação de vida a partir do conhecimento que se tem? E ousadamente, a partir das 5 perguntas propostas por Going, acrescenta-se mais uma pergunta em função desse trabalho ser direcionado às questões de licenciaturas, ou seja, ensinos de ciências, que é o valor que se tem para a educação científica. Neste sentido, questão foco é o cerne, é o centro da própria aula, da própria pesquisa, é exatamente aquilo que eu quero perguntar. Todos os conceitos que subjazem a esta pergunta, que fundamentam essa pergunta, todos os métodos que eu posso usar e empregar, lembrem, por favor, quanto mais plural, claro que racionalmente sendo plural, mais livre, mais tolerante e trabalho de uma maneira mais feliz. Asserções de conhecimento a esta questão foco, valor a partir do que eu aprendi nesse conhecimento, ou seja, isso ajuda a minha vida de que forma? E esta relação de respostas contribui para a educação científica em que medida? De que maneira? Aonde que isso interfere? Aonde que isso ajuda? Quais conceitos favorece? Como eu posso discuti-los? Enfim, lembrando que o conhecimento é sócio-histórico acumulativo ao longo do desenvolvimento da humanidade. Neste sentido, ensino e aprendizagem são processos complementares. O ensino é um ato social, o aprender é um ato individual. São complementares distintos, atos distintos, mas que se complementam. Como acontece essa relação entre o ensino, a aprendizagem, o ato social do ensino, o ato individual do aprender? A partir de compartilhamento de significados. Esses significados expressos através de uma aula, por meio de um evento educativo, através de linguagens, tipos diferentes de linguagem, métodos diferentes de linguagem, atingindo o raciocínio de uma maneira mais igualitária a todos os participantes do evento. Um pouquinho mais a fundo nessa questão desse compartilhamento de significados, vamos enxergar um pouquinho o que o Going fala a respeito das conexões específicas dentro de pesquisa. Pesquisa gera significado, ou seja, eu produzo conhecimento, eu construo o conhecimento. A construção do conhecimento se dá a partir de conexões específicas. Lembrem, por favor, é um conhecimento integrador. Todas as áreas se apoiando para que nós possamos, então, construir conhecimentos e conceitos. Então, conexões específicas entre o que eu sei e que eu preciso saber, entre as áreas que apoiam a resposta, a metodologia, a buscar a resposta dessa pergunta e os passos todos, os conceitos todos que eu tenho que utilizar nesta pesquisa. As conexões específicas geram significado e o significado, então, os significados vão ser interpretados dentro dessas conexões específicas. Aonde que essas conexões estão? Nos eventos, nos fatos, nos conceitos. Esses 3 pontos é que me dão o estabelecimento entre as conexões. O que aconteceu, que fatos ocorreram dentro desse evento, que conceitos estão lá dentro, que são discutidos. Os eventos, então, são interpretações que exigem registros. Esses registros explicitam
os próprios eventos, os fatos, dentro desses eventos. E então esses registros se dão sobre os fatos. Tais condições dos conceitos exigem que se observe quais são as regularidades, ou seja, o que acontece ao fazer determinada aplicação conceitual, o que acontece ao fazer, por exemplo, um experimento, e então esses conceitos explicam essas regularidades. Os fatos, eventos, conceitos registrados, compreendidas as suas regularidades, nos dão condições de fazermos o que Goen trabalha como julgamentos fatuais, ou seja, o que acontece no fato, como isso acontece, a que evento pertence, que conceitos estão envolvidos dentro dessa condição. A partir desta fundamentação teórica eu posso interpretá-los então. Essas regularidades nos dão sistemas conceituais, ou seja, como interpretamos esses conceitos. Essa interpretação se dá sobre a estrutura dos eventos e então fundamentam os julgamentos factuais e estruturam a própria noção de regularidade. Esta noção das regularidades se dá sobre os eventos, que explicam a condição dos significados, que estruturam-se em conexões específicas, ou seja, que dá a ação da pesquisa em si. Então, neste sentido é que a gente consegue enxergar o movimento da pesquisa, o que a pesquisa propõe para nós. Uma geração de significados a partir de conexões específicas. Observando que nessas conexões é necessário que compreendamos qual evento, qual fatos, quais conceitos, que registros fazemos, que regularidade observamos, a partir disso que sistemas conceituais se constroem e que tipo de interpretação, julgamentos fatuais dentro desses eventos. A partir daí, então, a gente tem um movimento da pesquisa. A interpretação a partir de uma pergunta até a geração final na criação, na construção de um significado. O que o Goen aprofunda um pouco mais nessa perspectiva em relação ao ensino? O ensino se consuma quando o significado do material que o aluno capta é o significado que o professor pretende que esse material tenha para o aluno. Essa frase é uma frase interessante porque ela nos leva a entender o ensino por conceitos e não por definições. Nós não queremos um aluno memorizador, nós queremos um aluno pensador, diferente. Não queremos um aluno que responda perguntas, mas sim um aluno que construa perguntas. A interação entre professor e aluno, compartilhando significados, ou seja, os conceitos científicos que são coletivos, sobre o material educativo. E o aluno capta esses significados utilizando esses materiais educativos. Essa tríade me constitui o episódio de ensino. Então, o professor compartilhando significados com o aluno a partir de um material educativo, onde o aluno, ao ouvir o professor, suas instruções, falas, debates, interações, pode conseguir captar o significado utilizando esse material educativo. Todavia, Goen lembra do seguinte: se o aluno não tiver disposição para aprender, ele não aprende, não tem como. Então, nós temos que lembrar também que existe um lado emocional na aprendizagem. O que o Goen enxerga também? Se todo o conhecimento é gerado a partir de uma pergunta, essa pergunta refere-se a qual evento? Para que eu entenda a resposta dessa pergunta, quais conceitos eu utilizo, quais métodos eu trabalho? Então, ele estabelece essa relação. A pergunta exige um domínio conceitual, a pergunta exige um domínio metodológico, ela é resposta e se dá sobre um evento, o domínio conceitual em relação ao evento, o domínio metodológico em relação ao evento, ou seja, aquilo que nós estamos fazendo. Quais são os eventos que se tenta discutir aqui? Os eventos são atividades práticas no ensino de ciências. Dessa forma, ele estabelece esse diagrama em forma de V, e é um ótimo diagrama para que nós façamos interpretações do conhecimento. Por isso, o V epistemológico. A partir dessa estrutura que Goen propõe, do domínio conceitual, necessária a pergunta, do metodológico, necessária a pergunta, em que evento a pergunta está, o domínio conceitual fundamentando as razões de discussão no evento e o metodológico para que possamos resolvê-lo, algumas questões são importantes de serem discutidas. Quais são os posicionamentos que se tem a partir da estrutura do diagrama V? Ter sempre presente a todo momento o objeto e o problema. O que eu estou discutindo e qual é o problema que eu estou discutindo a partir da pergunta. Refletir sobre os conceitos, domínio conceitual, todos os conceitos, teorias, princípios que são colocados para que eu possa então entender a condição do evento.
Utilizar um quadro conceitual, atribuir significados a todos os registros que são efetuados, a partir da fundamentação teórica do domínio conceitual, a interpretação que damos a esses conceitos. Utilizar as teorias para reorganizar e transformar dados. A metodologia exige esse tipo de passo. Qual é a fundamentação teórica que me ilumina, me inspira ou me orienta a eu poder discutir os meus dados, obter os meus dados, validar os meus dados? Isso fica claro dentro do diagrama do Going. Interpretar as conclusões com base nas teorias. Se tem os registros, as transformações, as conclusões, as asserções, então eu tenho as teorias do outro lado do V e consigo interpretar comparativamente essas questões, enriquecendo inclusive os conceitos e aprimorando essas teorias que são utilizadas. Formular juízos cognitivos de valor acerca do trabalho que foi efetuado, ou seja, do conhecimento que eu tinha, aonde eu consegui me expressar, aonde eu consegui fechar a interpretação. Por isso é um V epistemológico. Portanto, para que possamos construir conhecimento, gerar significados, precisamos questionar, muito mais do que responder. Essa é a ideia principal. Para isso precisamos pensar e fazer. Então, um domínio conceitual e um domínio metodológico. Isso dentro de um contexto, que é o evento ao qual nós estamos trabalhando. Portanto, temos um domínio conceitual do pensar, um domínio metodológico do fazer, e essas relações interagem. Isso é integrador. Não há como pensar no que fazer sem ter no que pensar. Pensar e fazer a partir de uma pergunta dentro de um contexto, interagindo o domínio conceitual com o domínio metodológico. Nesse sentido, temos as duas questões. Esse domínio conceitual e metodológico, então, a partir de uma questão foco básica, me dá a condição de eu sentir, pensar, fazer e ter uma interpretação sobre um evento, lógico, considerando o meu domínio emocional. Aquilo que eu comentei agora há pouco. Não há como não há como fazer um aluno aprender se ele não está disposto, não está disponível à aprendizagem. A relação do domínio emocional faz parte do aprender, faz parte do processo do aprender. E então, de novo, o diagrama V estabelecendo essas relações entre conceitual e metodológico. Esse domínio conceitual, a partir da questão básica e em relação ao domínio metodológico, deste conceitual precisamos interpretar as filosofias, visões de mundo, crenças mais gerais. Dentro dessas crenças mais gerais, quais são as teorias que se envolvem? Das teorias as suas leis, das leis os seus conceitos. Que relações conceituais estão dentro dessas dinâmicas das leis? E então isso a respeito de um evento. Entendemos conceitualmente e teoricamente o evento. Vamos resolver, trabalhar metodologicamente dentro do evento, sempre a partir da questão básica. Quais registros se dão sobre esses eventos? De que maneira eu registro os fatos dentro do evento? Fatos, medidas, observações. Isso faz parte do registro. Esses fatos, medidas e observações precisam ser cotejados a partir dos conceitos para que eu saiba o que é que eu estou observando e quais são os critérios de observação. Sabendo essa relação entre fatos, medidas e observações dos meus registros com relação aos conceitos, eu consigo transformá-los em dados, interpretá-los. Essas interpretações só têm sentido a partir dos conceitos. Resultado das interpretações primárias, secundárias, enfim, generalizações, são as conclusões às que chegamos. Essas são explicadas pelas teorias. As teorias produzem as questões básicas e os conceitos respondem a essa questão básica. A partir disso, construir um conhecimento. Que valor tem isso para a minha aprendizagem, para a minha vida? A partir desses valores é que eu tenho a noção geral do que são as conclusões dentro das teorias, dos conceitos, dos fatos, medidas, enfim, que resolvemos. E, novamente, tem aqui a disposição da estrutura de um diagrama V. Essas asserções e respostas de conhecimento e valor remetem uma à compreensão da outra. São respostas de conteúdo válidos para a questão foco, as de conhecimento. As de valor são afirmativas, são explícitas, implícitas, qualidade ou valor do conhecimento para a vida do pesquisador, do leitor, enfim, de quem está trabalhando essas questões. A partir disso, nós remetemos à ideia da compreensão da educação científica. Respostas de conteúdo e vida como contribuição para o aprendizado científico. Esse V do conhecimento heurístico e epistemológico, domínio conceitual, questão básica, domínio metodológico e a relação do evento, podemos enxergá-lo de uma maneira didática da seguinte forma.
quais são as interações que ocorrem entre visões de mundo, filosofia, entre as teorias que estão dentro dessas visões de mundo, entre os princípios que estão dentro dessas teorias, sistemas conceituais a partir desses princípios, os conceitos nesses sistemas conceituais. Toda a base teórica. Compreendemos então como é a teoria, realizamos registros, fatos, dados, transformamos com base nos conceitos, sistemas conceituais, princípios e teorias, chegamos às conclusões. Estabelecemos que resultados temos, asserções de conhecimento e asserções de valor. Dessa forma, a gente enxerga toda a estrutura, então, de uma ordenação didática do raciocínio da utilização do diagrama V. Domínio conceitual metodológico em relação a um evento, a partir de uma questão básica, propiciando aqui interações entre a razão metodológica e a razão conceitual. Esse domínio conceitual, então, visões mais amplas, mais abrangentes que guiam a pesquisa, crenças sobre a natureza do conhecimento, isso são os itens de filosofia, princípios, teorias gerais que guiam a pesquisa, princípios enunciados de relações entre conceitos que explicam os conceitos que usamos na pesquisa, os construtos, que são ideias que mostram relações específicas entre conceitos sem necessariamente uma origem direta a um evento ou objeto, e os conceitos em si, que são as regularidades percebidas, dentro de uma estrutura que fundamenta um evento. A partir disso, então, temos os registros, que são todos os objetos, eventos que trabalhamos, transformações, tabelas, gráficos, mapas, contas, planilhas a partir desses registros, as respostas de conhecimento para essa questão básica, com base nas teorias, princípios, construtos e conceitos, e então as asserções de valor. Aprendi, ajuda a interpretar o mundo para a minha vida, de que maneira? De que forma isso me propõe uma melhor compreensão do conhecimento. Como fazer um diagrama V? São orientações gerais, são alguns itens de orientações gerais que constam aqui, passo a passo, como você deve pegar o processo da escolha de uma atividade em laboratório ou de campo que seja relativamente simples, começa com uma discussão mais geral, identifica enunciados, discute questões com os seus alunos, discute a fonte dessas questões, discute a validade e fidedignidade desses valores, dessas questões, dessas teorias, como podem ser transformados esses registros, como nossos conceitos, princípios, teorias podem nos ajudar a transformar esses registros, construção de asserção de resposta de conhecimento, asserção de valor, que valor tem essa interpretação para a vida desse aluno? Como conceitos, princípios e teorias são usados para que possamos interpretar respostas, construir conhecimentos? Que maneiras mais, e esse item 12 é essencial, que maneiras mais nós podemos melhorar a pesquisa, enxergando um pouco melhor a pesquisa? Ajudar o aluno a trabalhar outros itens que não só aquela primeira noção da pesquisa. Discutir com os alunos uma visão de mundo a partir da atividade realizada. E comparar aqui contrastes e discussões em diagramas V feitos com outros alunos sobre o mesmo tema. Desta forma, então, tivemos uma noção primeira sobre o V de Going. O raciocínio é essencial para que nós possamos entender, então, a perspectiva do diagrama de atividades demonstrativas ou interativas proposta pelo professor Sandro na sua tese de doutorado, e a partir disso, do V de Going, da proposta do ADI e de um outro diagrama chamado AVM, como é que nós vamos chegar lá, então, no instrumento de avaliação ou indicadores de avaliação para atividades práticas no ensino de ciências.